Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Que bom podermos estar aqui juntos no 13º dia. Vamos para a nossa 13ª devocional de 21 devocionais, 21 dias de jejum, propósito e oração. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema: pastorei minhas ovelhas. João 14, 8 e 9 vai dizer assim: disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Avançando um pouquinho mais aí para João 17, vai dizer assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meu irmão e minha irmã, o cristianismo não é uma religião como se fosse apenas uma instituição. Embora muitas pessoas considerem assim, observem dessa forma, mas na verdade a essência do cristianismo é conhecer a Deus, é ter um relacionamento com Deus, é se relacionar com Ele. E por essa razão encontramos com muita frequência na Bíblia um chamado para conhecer a Deus. Só que aí a gente pode se perguntar, como podemos conhecer a Deus? Os dois textos que eu li agora de João, ele dá a resposta a essa questão. Se queremos conhecer a Deus, precisamos conhecer a Jesus. E tudo o que ele disse e fez, e tudo o que ele declarou a Filipe, foi simplesmente assim, quem me vê, vê o Pai. Então, se a gente observar Jesus, se a gente olhar para Jesus, a gente vai ver o Pai. Uma outra maneira de conhecer a Deus é por meio da tua palavra. Essa palavra escrita, deixada por nós, conhecida como Escritura, Escritura Sagrada, Palavra, Bíblia, pois ela é a verdade. Sendo assim, meu irmão e minha irmã, vamos entender uma das características de Jesus apresentada por essa Bíblia, por essa Escritura tão linda. E primeiro, vamos para essa pergunta: o que moveu Jesus vir ao mundo? Isaías 53, 4 e 6 vai nos falar sobre isso. Pessoas desgarradas como ovelha. O Espírito de Deus fez questão de mencionar, ao narrar o sofrimento do Messias, por causa de nossas transgressões, iniquidades, que andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviando pelo caminho, não é isso que o profeta vai dizer através e movido pelo Espírito de Deus? Isso ressalta que o fato de andarmos desgarrados como ovelha foi uma das motivações que levou Jesus a morrer na cruz do Calvário. Evidenciou que ovelha sem pastor, ovelha desviada, mexe com o coração de Deus. Ficou muito claro, muito evidente isso. O segundo ponto que eu quero falar com você, mais uma pergunta, é quando Jesus expressou uma preocupação. Mateus 9, 36 e 38 vai falar sobre isso. Pessoas que eram como ovelhas sem pastor. Esse fato foi confirmado pelo próprio Jesus. Ele se encheu de compaixão quando percebeu que as pessoas aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Por causa disso, ele se dirigiu aos discípulos e pediu que orassem para que os trabalhadores fossem levados por Deus. A pergunta que fica nesse texto de Mateus 9, 36 e 38 é: que tipo de trabalhadores? Creio que a resposta é pastores, aqueles que cuidam das ovelhas. Terceiro ponto, quando Moisés expressou uma preocupação. Quando Moisés expressou uma preocupação, a gente vai ver em Números 27, 16 e 17, pessoas que eram ovelhas como sem pastor. Olha que interessante. É impressionante como Moisés teve o mesmo sentimento de Jesus. Vamos lembrar que Moisés foi um dos homens mais próximos de Deus. Quando Deus disse que o seu tempo havia chegado ao fim, ele pediu a Deus que colocasse um homem como líder da congregação para que eles não fossem como ovelhas sem pastor.
Um quarto ponto, como Jesus ensinou sobre o amor de Deus. A gente leu na outra devocional falando sobre Lucas 15. Lucas 15:4 vai dizer que é a ovelha perdida. Quando foi questionado pelos fariseus por comer com pecadores, Jesus usou uma figura do pastor buscando a ovelha perdida, que expressa o amor de Deus por todos os seres humanos e que ele, Jesus, veio buscar a salvação do perdido. O quinto ponto que eu quero ver com vocês é justamente mais uma pergunta. Como Jesus se apresentou às pessoas? João 10,14 vai dizer que ele se apresentou como o bom pastor. Jesus amava tantas ovelhas, amava tantas pessoas, que declarou ser o bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas, afirmando que o bom pastor tem que conhecer as suas ovelhas. Sexto e último ponto, o que Jesus falou em sua última conversa com Pedro: pastorei minhas ovelhas. João 21:15-17 vai falar sobre isso. Após haver ressuscitado e pronunciado aos discípulos uma segunda pesca maravilhosa, e pôde proporcionar isso para ele quando ele declarou para eles poderem pescar, jogar a rede novamente, Jesus ele chamou Pedro para uma conversa particular. O mestre deixou claro que se Pedro amava, deveria demonstrá-lo através do pastoreio das ovelhas. Eu quero concluir aqui com você, meu irmão e minha irmã, que no texto que nós mencionamos agora, vemos uma das características mais evidentes na vida de Jesus. Ele é o bom pastor, aquele que ama e protege as suas ovelhas. Jesus chamou a Pedro e a todos os seus discípulos a terem o mesmo coração e pastorear as ovelhas, ou seja, as pessoas. Só que quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que precisamos ter o mesmo sentimento que havia no coração de Jesus, de pastorear vidas, cuidar de pessoas. Lembre-se disso, Jesus te chamou para apacentar, Jesus te chamou para cuidar. Ele conta com você nessa missão de cuidar de pessoas, de pastorear vidas. Deus te abençoe.